Olá, sou o professor Alexander Roncon e hoje vou acompanhar você na última aula da disciplina de Gestão de Pessoas. Você aprendeu ao longo dessas 4 aulas bastante coisa e conseguiu aprofundar o seu conhecimento na área de gestão de pessoas. Vários foram os temas extremamente importantes, para a gente conhecer e saber lidar um pouquinho mais com o ser humano. E esses temas passaram desde as mudanças organizacionais, como trabalhar com a estratégia e como fazer da estratégia uma estratégia de gestão de pessoas, aprendeu a trabalhar com o talento e com o capital humano. No segundo encontro, nós estudamos um pouquinho mais sobre os processos de recrutamento e seleção. Entendemos que recrutar é um processo de atrair as pessoas mais qualificadas para ocupar um cargo. E a seleção é um processo de escolha. Entre as que foram atraídas, aquela que é a que mais vai fazer parte ou que se encaixa mais no perfil daquela vaga que a gente estava buscando. Na terceiro encontro, nós tivemos a oportunidade de entender a importância de integralizar e de integrar um funcionário dentro da organização. O processo de fazer ele ser recebido, de ele se sentir fazendo parte dessa organização e de como isso acaba mexendo com a motivação e com a satisfação deste trabalhador. No encontro de hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os temas e vamos entender um pouquinho da importância da cultura e do clima organizacional para que os resultados da organização aconteçam. Então eu convido você agora para iniciar os nossos estudos. Então nós vamos lá. Nessa aula, você vai ter a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre motivação e satisfação do colaborador no seu ambiente de trabalho. E você vai perceber que são duas palavras extremamente importantes e que vão gerar resultados eminentes dentro da organização. Você vai compreender também o que é o clima organizacional e como você pode identificá-lo. E, como consequência, você vai ser capaz de compreender toda a metodologia de pesquisa organizacional. Além disso, dentro da construção dessa ferramenta de pesquisa organizacional, que vai envolver toda uma interpretação de dados, aplicação de pesquisa, todos esses aspectos vão te ajudar a aprender a elaborar uma pesquisa sobre clima organizacional. E nesse sentido, a gente termina o nosso estudo analisando e conhecendo os modelos de relatórios de resultados e planos de ação. Todo o sentido da aula de hoje vem ao encontro do que é importante fazer para conhecer como uma organização funciona. Por que ela tem aquele comportamento? Por que ela tem aquele padrão? Por que usa uniforme ou não? Elementos de uma cultura que vão dar cara e vão dar identidade para aquela organização. Então é muito importante que a gente entenda a cultura de uma empresa, porque essa cultura vai determinar o clima dessa organização. E é nesse sentido que a gente vai aprofundar os nossos estudos de hoje. Convido você agora para iniciar os nossos estudos assistindo Os Caminhos da Aprendizagem. Além de muito treino e cada um saber qual sua função dentro do grupo, o que faz um time ser vencedor? Quando falta entrosamento entre o grupo ou os atletas estão insatisfeitos com algo, o resultado pode não ser o planejado. O mesmo acontece com uma empresa. Quando o clima organizacional não é dos melhores, os colaboradores tendem a não ser engajados com seus trabalhos, o que pode impactar diretamente no resultado final dos negócios. Mas como saber se os funcionários se sentem bem no ambiente de trabalho? Perguntando a eles. A pesquisa de clima organizacional está entre os principais pilares para o crescimento de uma empresa. Há muito deixou de ser considerada apenas um instrumento de medição do nível de satisfação do ambiente interno, passando a ser uma ferramenta valiosa para a gestão estratégica. E é sobre ela que iremos falar na 4ª unidade de gestão de pessoas. De acordo com o pesquisador Ricardo Luz, o clima organizacional reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e seus colaboradores. As políticas internas, os valores éticos e morais e as crenças da organização são alguns dos fatores que podem influenciá-lo. Porém, sinais percebidos no dia a dia,
como alta rotatividade dos trabalhadores, descaso com o uso de recursos e falta de comprometimento, podem ser indicadores de que as coisas não andam bem. E nesse caso, a metáfora "não se mexe em time que está ganhando" nem sempre é verdadeira. Na pesquisa sobre clima organizacional, cada colaborador se manifesta sobre como está a motivação, os relacionamentos e o espírito de equipe. Diz se percebe o trabalho de todos em função de um objetivo comum, se os gestores delegam bem as tarefas e se aquela empresa é um bom local para se trabalhar. Mas não se trata de simplesmente fazer algumas perguntas aos funcionários. Alguns fatores específicos precisam ser levados em conta, como metodologia, período em que será feita a pesquisa, periodicidade em que ela ocorrerá, segmentação da empresa que participará, aplicação e divulgação. Como nenhuma etapa pode ser pulada, vamos falar sobre uma coisa de cada vez. Nesta unidade, vamos começar falando sobre o conceito de motivação e satisfação no trabalho, do papel da liderança e da importância da pesquisa de clima organizacional. Depois veremos como definir as ferramentas de acordo com as necessidades da empresa, os passos para a elaboração de um questionário, como é feita a tabulação dos dados, os relatórios de pesquisa e a divulgação dos resultados. E para tudo isso não ficar só na teoria, na situação da realidade profissional e nas situações problema, você vai acompanhar o Sr. Rui, diretor de uma empresa que está começando a investir mais em seus colaboradores. Então vamos lá, acesse as webaulas e o livro didático. E lembre-se de que há material complementar no seu ambiente virtual de aprendizagem e de responder aos questionários das pré-aulas e pós-aulas ao longo das sessões. Agora é com você. Eu fico por aqui. Até mais. É bem isso, agora é com você. Então, o que a gente precisa entender para criar uma pesquisa de clima organizacional? Quais são os fatores? Bom, nos caminhos da aprendizagem nós vimos a importância da motivação e da satisfação do colaborador. Já disse anteriormente que eu dedico tanto de mim, porque eu escolho quanto de mim eu vou dedicar para uma empresa, dependendo do modo como eu sou tratado. E ali nós vimos que tem a motivação e a satisfação interna do colaborador ligado diretamente à liderança. Então, quais as capacidades que esse líder tem que ter para influenciar positivamente a sua equipe para que os resultados aconteçam? Uma maneira de descobrir se essa liderança está indo para o caminho certo é aplicar uma pesquisa de clima organizacional, para entender se as pessoas estão ou não satisfeitas no seu ambiente do trabalho. O que está causando impacto positivo ou negativo nesse ambiente de trabalho, para que a gestão de pessoas possa trabalhar de uma maneira mais efetiva e resolver essas situações que acabam complicando um pouquinho o ambiente organizacional. Nesse sentido, a gente entende que a função da gestão de pessoas é criar um ambiente propício para que a pessoa tenha vontade de entregar o seu talento para aquela organização. E nesse momento, a organização consegue realizar todos os seus objetivos profissionais. Para que a gente entenda e conheça bem essa aula, alguns conhecimentos prévios são necessários. Vamos conhecê-los? Então, olha lá. Primeiro conhecimento prévio que a gente tem que saber é o que necessariamente é uma cultura organizacional, né? De que maneira que essa cultura se constitui, né? E vai impactar dentro de uma organização. E também a gente precisa entender quais são as vantagens de uma organização ter uma cultura organizacional forte e fundamentada na sua estrutura. Cultura é um conjunto de normas, um conjunto de hábitos que vai criando toda uma característica própria da organização. E é muito interessante que mesmo dentro de uma grande empresa, as suas filiais, por mais que tenham uma cultura própria e forte, né, que vai estabelecer e vai ditar todo o comportamento das pessoas dentro da organização, nós vamos ver também que existem subculturas. Cada região do país, e nosso país é extremamente grande, né, vai apresentar algumas características próprias e a gente vai aprendendo que, dependendo da região do país que eu estou, necessariamente eu preciso lidar de uma forma diferente com essa subcultura que tem ali dentro daquele processo. Então, gente, a cultura é aquele conjunto de normas e hábitos e de procedimentos que vai determinar
o que pode e o que não pode ser feito dentro da organização. Mas o que é o clima, então? O clima organizacional é uma fotografia do momento em que a empresa está vivendo. Pensa o seguinte, a cultura é o processo como um todo. O clima é como é que está hoje, aquele dia. Então, quando a gente faz uma pesquisa de clima, a gente quer saber, naquele momento, o que está acontecendo e como as pessoas estão se sentindo. O que é mais importante e o que é menos importante dentro desse processo. Sempre que eu vou falar de clima, eu tenho que pensar em parte de um processo que está acontecendo. E a gente vai perceber que, ao longo do tempo, a satisfação e a motivação das pessoas, ela vai se alterando de acordo com as coisas que vão acontecendo dentro daquela organização. Né? Um líder um pouco mais democrático vai ter uma equipe um pouco mais satisfeita. Né? Se ele for um pouco mais autocrático, um pouco mais durão, muito provavelmente ele pode ter um pouquinho mais de problema com a sua equipe. Então, como é que a gente descobre isso? Vamos fazer uma pesquisa de clima. Nós vamos perceber durante a aula de hoje que tem um período certo de se fazer a pesquisa de clima e de uma periodicidade também adequada. De quanto em quanto tempo? Algumas empresas adotam a pesquisa de clima anualmente. Outras preferem aplicar a cada 2 anos. E nós vamos ver também alguns modelos diferentes de pesquisas de clima organizacional. E qual é a mais adequada para as organizações? Né? A minha sugestão é que a gente sempre busque uma pesquisa de clima que necessariamente possa ser comparada ao longo dos tempos. Então, uma pesquisa quantitativa acaba tendo um viés mais interessante e eu consigo necessariamente fazer um comparativo de como estava a minha empresa no ano passado em relação a como ela está agora. Outra coisa bacana da pesquisa de clima é que eu posso comparar a unidade de Londrina com a unidade de Maringá, de Curitiba ou de qualquer lugar do país e entender o que funciona bem para uma unidade, né, para uma filial e que não está funcionando para outra. E aprender com todas essas diferenças. Então, para a gente aprender e compreender o que é pesquisa de clima, a gente tem que entender que ela está dentro de uma coisa maior chamada cultura. Então, se eu tiver um espectro grande, eu tenho lá a cultura organizacional e o clima é uma parte desse processo que vai determinar como é que as pessoas estão se sentindo naquele determinado momento. Então, sempre que eu falo, o clima não está bom, o clima está pesado, eu estou falando daquele momento, né, daquela situação específica. Mas quando a gente trabalha com a pesquisa de clima, a gente vai medindo ao longo do tempo a evolução das práticas de gestão de pessoas. E aí uma sacada bacana da pesquisa de clima é o seguinte, eu consigo, ao longo do tempo, ir melhorando os processos de gestão de pessoas. Né? Tudo que a pesquisa de clima me aponta como bacana ou não muito interessante, eu vou transformando, eu vou modificando para que as pessoas estejam cada vez mais motivadas e satisfeitas no seu ambiente de trabalho. Vamos conhecer a situação geradora de aprendizagem. Olha lá. Bom, hoje nós vamos você vai ser convidado a elaborar um plano de pesquisa de clima organizacional, que é conhecido por essa sigla aqui, ó, PCO, né? E esse plano, né, no momento que você estiver pensando na elaboração desse plano, tem que lembrar que ele vai conter todas as suas etapas, né? Então, a parte de instrumentalização, que tipo de pergunta eu vou usar, né? Que tipo de metodologia que eu vou usar. Né? Nesse momento eu vou elaborando todo o processo de dia que eu vou aplicar, se eu vou aplicar de manhã ou se eu vou aplicar à tarde, se eu vou aplicar na empresa como um todo, se eu vou aplicar por departamentos, né? E vou trabalhar também com esse plano até chegar na divulgação dos resultados. Porque mais importante do que fazer uma pesquisa de clima é criar, a partir dessa pesquisa de clima, um plano de ação para resolver as coisas. Porque se eu aplico uma pesquisa de clima e engaveto os resultados, muito provavelmente a minha equipe vai entender que para que eu vou ficar respondendo anualmente uma pesquisa que não me dá resultado algum? Outra coisa bastante interessante é que no momento que você está aplicando uma pesquisa de clima, você consiga manter o anonimato dos seus respondentes. Até porque, se alguém perceber que essa pesquisa possa ser usada contra ele,
muito provavelmente a resposta não vai ser sincera. Então a gente tem que tomar alguns cuidados e alguns critérios na hora da instrumentalização e da aplicação de uma pesquisa de clima organizacional para que ela realmente apresente os resultados esperados. Então, espero que tenha ficado bem claro para você que cultura é um conjunto de hábitos, é um conjunto de normas, são os procedimentos que regulamentam e fazem com que as pessoas se comportem de determinada maneira. E o clima é uma fotografia desse momento, é um clique de como está aquela situação naquele momento. Então, é muito mais fácil mexer ou transformar o clima do que a cultura de uma empresa. Para eu mexer e transformar na cultura de uma empresa, às vezes eu levo 2, 3 anos para transformar uma cultura de uma empresa. E para transformar ela numa cultura forte, sólida, e no qual as pessoas entram e identificam aquele modelo de gestão, leva um certo tempo considerável. É como você entrar numa franquia de fast food no mundo inteiro e quando você passa pela porta, você identifica de cara características que tragam a cultura daquela franquia de fast food para aquele lugar. No Brasil, tem uma característica própria, diferente dos Estados Unidos ou da Europa. Mas a essência daquela cultura, ela é fortalecida e eu me sinto no mesmo lugar, comendo o mesmo sanduíche, com os mesmos princípios. Isso fortalece também a ação das pessoas trabalhando lá dentro. E a gente percebe que tem uma padronização dentro deste comportamento, independente do lugar aonde você está. Vamos dar sequência para os nossos estudos, iniciando a nossa unidade. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então chegou a hora da gente se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é uma pesquisa de clima organizacional. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Bom, a empresa Empório Urbano realizou grandes avanços na área de gestão de pessoas, E você ajudou o senhor Rui a desenvolver todo esse sistema de gestão de pessoas. Agora você está sendo convidado a esboçar um plano de pesquisa de clima organizacional. E é importante que você entenda que esse plano de pesquisa tem algumas fases que são bem características. É bom e importante também destacar que um bom planejamento é fundamental no momento de desenvolver uma pesquisa de clima organizacional, já que o instrumento que você vai criar vai servir como guia para a tomada de decisão em vários aspectos. Então, o senhor Rui, ele quer conhecer qual é a percepção da sua equipe sobre vários aspectos da empresa. Ele está querendo saber a percepção porque ele quer medir como é que está o clima daquela organização. Para isso, nós vamos esboçar o planejamento de uma pesquisa de clima organizacional que deve esclarecer como irão ocorrer as seguintes fases. Bom, a primeira fase é a fase de alinhamento com a direção da empresa. Aqui vale sempre a pena verificar junto à direção quais são realmente os interesses que ele tem em relação à pesquisa de clima. Então você tem que fazer algumas perguntas para a direção, para saber quais são as vantagens de eu criar essa pesquisa de clima. E para isso é interessante criar sempre um roteiro de questões e já de algumas explicações de como você vai desenvolver esse programa. Então, a primeira parte é alinhar com a direção da empresa o que eles querem saber para você começar a imaginar na pesquisa de clima. A próxima fase, que eu vou chamar aqui de fase 2, traz a necessidade de se compor um comitê que irá cuidar de definir um instrumento de coleta de dados. Nesse caso, seriam quem são as pessoas escolhidas para compor esse comitê.
talvez possam ser os representantes de algum setor, né? E o que você vai sugerir de acordo com o que vem aprendendo sobre, então, pesquisa sobre clima organizacional? Quem são as pessoas mais adequadas a compor esse comitê? A terceira fase é a fase da verificação da missão, da visão e dos princípios da organização. Então, de novo, é a identificação das bases para que se faça a pesquisa. É o momento de resgatar a cultura dessa empresa. Já estudamos isso sobre outras sessões, né? O que é a cultura. E hoje eu deixei bem claro a diferença entre cultura e clima no começo da nossa aula. Então, aqui é importante descrever a sua percepção sobre isso, para que você possa pensar em como atender às necessidades da Empório Urbano. Na fase 4, você vai definir os temas, né, que vão ser trabalhados. Ou seja, vai definir ou descrever quais são as dimensões ou fatores que devem ser avaliados. E o que é importante para esse tipo de empresa é o modelo de negócios que ela atua. Finalmente, né, vem a quinta fase, que é a fase da comunicação aos colaboradores. De que forma vai acontecer a divulgação aos colaboradores da pesquisa de clima organizacional? Como a gente vai apresentar para esses colaboradores, né, para essa novidade, esses resultados, para engajar esse pessoal, para conseguir uma adesão mais genuína dentro desse processo? Então, a gente vai aprendendo que cada pesquisa de clima organizacional tem que passar por uma etapa bem definida e bem determinada. E o mais importante é começar com alinhamento. A direção tem que estar ciente do que está acontecendo e ela precisa necessariamente dizer, olha, eu nesse momento quero descobrir tal coisa. Então, a partir daí eu vou fazendo um alinhamento, vendo quais são as pessoas que vão participar dessa pesquisa de clima. Geralmente, quem fica responsável por isso é o setor de gestão de pessoas, né, o RH, independente do nome que a empresa dá a esse setor. E assim a gente vai construindo os modelos, que perguntas serão feitas, e isso tudo para que a gente consiga chegar no resultado esperado pela organização. No final, né, a gente fecha com chave de ouro, fazendo a divulgação dos resultados da pesquisa de clima organizacional. E isso serve para engajar o pessoal, para que eles tenham mais motivação para trabalhar, se sintam mais satisfeitos e realizados com a sua função e, consequentemente, deem os resultados que a organização busca. Mas como é que a gente vai resolver essa situação? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Bom, a ideia aqui é conhecer a percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho. E isso vai demandar algumas estratégias organizacionais. Um dos fatores que a gente vai ter que analisar na hora de criar essa pesquisa de clima é a cultura da empresa, né? Como é que essa cultura, como que essa empresa se comporta, como as pessoas ali dentro reagem às situações dentro daquela organização. Lembrando sempre que a cultura da empresa vai ser uma reunião de todas as suas políticas internas, das suas crenças, dos valores éticos e morais que compõem o ambiente de trabalho. E são todos esses itens, né, que vão acabar influenciando no comportamento organizacional e que vão tornar o clima mais positivo ou negativo dentro desses aspectos. Outra coisa que a gente tem que considerar muito fortemente na hora de entender a cultura é a questão da motivação no ambiente de trabalho. E essa motivação, se a gente for dar uma olhada, né, ela começa a ser estudada lá na década de 40 por um autor chamado Abraham Maslow. Vamos entender um pouquinho então o que é a motivação. É um motivo ou uma força, e essa força pode ser interna ou externa, que vai estimular uma pessoa em seu entusiasmo e na sua persistência para que ela consiga alcançar uma meta. Então, gente, é um motivo que me coloca em ação e que vai impulsionar os meus resultados organizacionais. Então, quando a gente começa a estudar, lá no início do século XX, as necessidades das organizações, Maslow propõe uma pirâmide na qual ele diz que
as pessoas têm necessidades que precisam ser satisfeitas. E ele vai dizendo que o ser humano, ele é motivado pela satisfação dessas necessidades. E ele diz o seguinte, que essas necessidades vão ser dispostas de baixo para cima, né? Então eu tenho aqui a base da minha pirâmide com a primeira necessidade e assim sucessivamente. A primeira seriam as necessidades fisiológicas, depois a de segurança, a terceira necessidade seria a necessidade social, a quarta de estima e a última de autorrealização. E uma coisa interessante na proposta de Maslow é que ele diz o seguinte, toda vez que eu vou olhar para um colaborador dentro de uma organização, eu preciso entender que ele está ali e que ele precisa ter as suas necessidades satisfeitas. Sua primeira necessidade é a necessidade fisiológica. Nesse momento, eu preciso entender que as necessidades fisiológicas estão na base da pirâmide. Qual é a teoria de Maslow? Ele só vai passar para a segunda necessidade quando ele tem a primeira satisfeita. Então, as necessidades de segurança dele só vão ser priorizadas se a primeira base, que dá a base para a pirâmide, estejam satisfeitas. Quando ele tem tanto as necessidades fisiológicas como as básicas satisfeitas, ele começa a se preocupar com as necessidades sociais, com as necessidades de aceitação, né, de viver em grupo e assim sucessivamente. Quando ele tem também essa necessidade satisfeita, ele dá mais um pulo e vai para as necessidades de estima. Então, além de ele ser aceito em sociedade, ele quer ser querido. E ele quer ter essa necessidade também satisfeita. Quando ele consegue alinhar essas quatro necessidades, ele chega na mais difícil de ser realizada, que é a de autorrealização. Quando ele se sente uma pessoa completa e vai dar o resultado organizacional. Motivação é o motivo que vai gerar a pessoa a se movimentar para buscar a realização dessa necessidade. Então, quando a gente fala que um colaborador motivado e satisfeito dá os resultados da organização, ele se empenha mais, isso é a ideia que a gente quer ter quando apresenta para vocês a ideia de cultura e de motivação dentro do ambiente de trabalho. De que modo as coisas se completam dentro deste cenário. Vamos dar sequência para os nossos estudos. Bom, então o clima organizacional, ele está dentro da cultura da empresa, né? E ele está aqui entre os principais pilares para o crescimento de uma empresa. E aí o autor diz que um clima bom proporciona colaboradores engajados em seu trabalho. Então o que a gente quer com um clima organizacional? Criar um ambiente que seja saudável para as pessoas terem vontade de realmente entregar o seu melhor potencial, né? Então, trata de uma atmosfera psicológica que envolve a empresa e os funcionários. Então, a gente tem a organização de um lado, né, e os colaboradores do outro lado. E isso, necessariamente, precisa estar alinhado para que a cultura da organização flua de uma maneira bacana e a gente tenha os resultados esperados. Tudo isso aí misturado, né, vai gerar um valor para o negócio. E logo, conhecer o clima dessa organização faz parte da estratégia competitiva dessa organização. E é por isso que o senhor Rui quer tanto conhecer qual é a percepção dos seus colaboradores. Mas do que se constitui, então, uma pesquisa de clima organizacional, né? Quais são os objetivos da sua aplicação? Na verdade, o que a gente busca é estabelecer uma relação de definição do clima que está vivendo naquele momento, né, para entender como é que aquele clima vai refletir no ambiente da organização e como as pessoas percebem aquele ambiente. Se ele é um ambiente tenso, se ele é um ambiente favorável, se ele é positivo, se ele é agradável. Então, um clima organizacional vai refletir necessariamente a atmosfera psicológica que envolve uma empresa e os seus funcionários. Então, a gente começa pela percepção dos funcionários, para entender aonde eles estão ou não satisfeitos com as propostas da organização, para a gente entender se essa cultura está ou não adequada às necessidades dessa organização. Né? Caso não haja um alinhamento entre essas partes, necessariamente a gente vai ter um problema. E para a gente entender um pouquinho mais sobre clima organizacional, você vai perceber que tem alguns elementos que vão acabar
ajudando a entender um pouquinho mais sobre esse processo. Então, nós temos aqui, ó, sempre que a gente está trabalhando com pesquisa de clima organizacional, a gente precisa entender o ambiente físico da organização, né, como o arranjo físico do espaço da pessoa ali onde ela está trabalhando facilita a comunicação e o acesso das pessoas. É preciso também entender como é que está a ergonomia naquele ambiente de trabalho, sendo que a ergonomia sempre vai ter como objetivo o conforto e a segurança do trabalhador no seu ambiente. Né? Como que está atuando a liderança ali dentro? Né? As empresas que praticam uma gestão de pessoas mais moderna, mais atual, né, mais atuante, têm seus líderes trabalhando junto com a equipe. Né? Eles não ficam mais em salas exclusivas, eles estão ali junto com a moçada para dar o resultado esperado. Uma pesquisa de clima precisa ainda trabalhar com temas como remuneração, possibilidade de crescimento e desenvolvimento de carreira, né? Tem que ser um trabalho desafiador, no qual as pessoas se identifiquem com ele, tenham vontade de dar o melhor potencial, para que o processo de comunicação aconteça da melhor maneira possível. Então, sempre que eu vou fazer um projeto de clima, eu tenho que pensar em todos esses elementos que envolvem uma pesquisa de clima organizacional, para que eu saiba e consiga dar o resultado que o gestor precisa entender sobre a percepção desses trabalhadores. Vamos entender agora como é que a gente sai desse problema criado pelo Sr. Rui para a construção de uma pesquisa de clima. Bom, a gente precisa necessariamente criar um modelo que vai trabalhar com a estruturação das etapas da elaboração de uma pesquisa de uma clima organizacional. Esse é o momento de saber o que o Sr. Rui quer saber, né? Quais são as dimensões que ele quer estudar. Depois, eu tenho que trabalhar com a questão da divulgação. De que forma deverá ocorrer a divulgação aos colaboradores a respeito da pesquisa que foi trabalhada? Todos os colaboradores devem ser esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa para que eles não se sintam ameaçados ou constrangidos na hora de responder. E, por fim, também a gente precisa saber da coleta de dados, como esses dados serão coletados e trabalhados. A ideia é que a gente faça uma pesquisa de um modo que as pessoas tenham liberdade para responder da melhor maneira possível. E aí tem algumas técnicas que são mais favoráveis em detrimento das outras e a gente vai aprender isso ao longo da aula. Vamos dar sequência à nossa aula. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Agora que a gente já conheceu um pouquinho mais sobre cultura e clima organizacional, vamos nos aprofundar mais sobre o conhecimento de uma pesquisa de clima organizacional. Quais são as suas principais vantagens e desvantagens? Vamos para a SP2, então. Olha lá. Bom, a gente já sabe que um colaborador motivado, né, ele é capaz de trazer os melhores resultados para uma organização, além de se sentir mais satisfeito com ele mesmo, né, e com a empresa com a qual ele trabalha. Esse é o conceito que vai direcionar todo um trabalho de pesquisa organizacional. Né? Então vamos pensar lá, o Sr. Rui, ao longo desses 4 encontros, foi descobrindo um pouquinho mais sobre gestão de pessoas. E agora ele quer saber que, ele descobriu também que existem diferentes formas de coletar dados para uma pesquisa de clima em relação aos seus colaboradores. Né? O Sr. Rui foi lá pesquisar e descobriu na internet que pode ser feito por meio de entrevistas, de painéis de debates, pode ser feito por meio de questionário. E ele resolveu entender, né, como o Sr. Rui é um cara muito curioso, muito empreendedor, no que consiste cada uma dessas ferramentas. Né? Quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. E a partir dessas informações,
você vai ter que desenvolver toda a escolha da ferramenta mais adequada para fazer o desenvolvimento da sua pesquisa de clima organizacional. Então, a tua responsabilidade agora é matar a curiosidade do senhor Rui e falar para ele, dentre as pesquisas que ele descobriu, qual é a mais adequada para a empresa dele. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Bom, vamos lá. Perdão. Bom, tem algumas situações que a gente trabalha com o clima que vão dar diferentes posições. Né? Em uma organização, são várias as formas diferentes que a gente percebe a manifestação do clima organizacional. Né? No dia a dia de trabalho é muito fácil a gente identificar vários modelos diferentes. E a gente pode ver, né, como exemplo de clima organizacional favorável, né, as atitudes positivas, a confiança, o entusiasmo, né, a alegria das pessoas que acabam criando um engajamento no ambiente de trabalho. Essas pessoas engajadas vão ser muito mais participativas, motivadas e comprometidas com o trabalho. Automaticamente, eu vou ter uma redução, né, do meu turnover. As pessoas vão faltar menos, vão se atrasar menos, vão enrolar menos no ambiente de trabalho. Mas também é possível identificar situações ruins, né, numa pesquisa de clima organizacional. E isso necessariamente vai criar um turnover, né, uma rotatividade elevada, vai criar também índices elevados de absenteísmo, e isso vai estar indicativos de que o comprometimento da empresa está em falta. Esse tipo de comportamento, em geral, acaba ajudando a deteriorar o clima de uma organização. Outro fator que demonstra um clima ruim é a falta de comprometimento dos funcionários, que pode ser também observada por meio de programas de sugestões mal sucedidos, né, no qual os colaboradores não se interessam pelas necessidades da empresa. E, por fim, um descaso com o uso dos recursos, que vão desde o uso consciente de papel e cuidados com o prédio. São muito comuns dentro de empresas pichação no banheiro, nos vestiários ou em outro local. Essas manifestações positivas ou negativas já é uma maneira de perceber como é que está o clima naquela organização. Geralmente, quando você é bem tratado, você acaba tratando bem as pessoas. Né? É aquela história da gentileza que gera gentileza. Então, automaticamente, quando eu percebo que o clima está gostoso, o ambiente está bom, está saudável, as pessoas estão felizes no ambiente de trabalho, a probabilidade daquele clima estar bom e as práticas de gestão de pessoas estarem sendo aplicadas da maneira correta é muito grande. Né? Quando eu vejo as pessoas tensas, nervosas, atribuladas, e aí a gente não pode confundir a pressão do dia a dia do trabalho, né, que está ali, que a gente está sempre vivendo e a gente não tem como não viver isso, como um clima ruim. Né? A pressão cotidiana é normal, ela faz parte do ambiente de trabalho. O que a gente tem que fazer é criar um clima bom, um clima saudável, para que as pessoas se sintam bem dentro deste processo. Né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Bom, então quais são os pontos que geram vantagem e desvantagem sobre os instrumentos de pesquisa que o senhor Rui descobriu? Né? Então, vamos pensar. É preciso sempre realizar uma pesquisa sobre clima. As empresas usam entre 1 a 2 anos e aplicam essas pesquisas. Um tempo menor que isso, só se acontecer um evento muito forte ou que mude muito a característica dessa organização. Bom, a entrevista é uma ferramenta que vai requer um pouquinho mais de tempo, né, porque ela vai ser realizada individualmente. A aplicação de uma pesquisa de clima organizacional que utiliza a entrevista vai sempre oferecer para o colaborador uma oportunidade dele dar a sua opinião de uma forma mais aberta, né, porque você está ali de frente com aquele colaborador e ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, qual é a vantagem? De você conhecer como ela se desenvolve, ao invés de entender se a pessoa está feliz ou não com o emprego, você vai entender também por que ela está feliz. Então, a grande vantagem da entrevista é que a pessoa vai descrever o que ela sente em detalhes. Isso cria uma riqueza. Como desvantagem, a gente tem que, muitas vezes, se a pessoa não confia na pessoa que está conduzindo essa entrevista, ela vai ficar em cima do muro
ou ela não vai dizer necessariamente o que ela pensa por medo de ser repreendida ou mesmo de sofrer alguma sanção dentro da organização. Bom, o segundo modelo que o Sr. Rui descobriu foi o painel de debates, né? É uma ferramenta um pouco mais econômica, né? Pode ser feita com várias pessoas ao mesmo tempo. Em geral, a gente reúne lá 5, 10 pessoas que vão conversar, né, com o avaliador, expondo o que eles pensam sobre determinado ponto. Então, eu vou lá e falo, gente, vamos falar sobre liderança. Pego a equipe do senhor X e coloco ali para discutir quais são as práticas de liderança que são boas ou não para a organização. Essa aqui, a grande vantagem é que eu reduzo o tempo, as pessoas estão próximas e acabam sendo mais fáceis de trabalhar dentro da organização. Qual é a principal desvantagem? Que as pessoas se sentem às vezes constrangidas de falar uma na frente das outras e o que acaba deixando o clima um pouquinho mais desfavorável, né? Então, às vezes, as pessoas não são tão sinceras. O terceiro modelo que a gente está apresentando é o questionário. Quando eu trabalho com o questionário, eu aplico um questionário dentro da empresa, as pessoas vão responder perguntas fechadas, geralmente a gente trabalha com fatores de muito satisfeito, pouco satisfeito, ou nem satisfeito, nem insatisfeito, e a gente vai trabalhando com escalas de valores que vão representar o que ele sente. A grande vantagem é que as pessoas são anônimas e elas têm mais facilidade de responder. A grande desvantagem é que eu só percebo que tanto por cento lá, 30%, 40% das pessoas estão felizes em relação ao clima da empresa, mas eu não descubro o porquê, que eu posso descobrir mais facilmente nesses dois modelos, porque eu tenho a possibilidade de indagar as pessoas sobre as suas respostas. Então, aqui a gente tem uma proposta qualitativa e aqui eu tenho uma proposta quantitativa. Aqui eu descubro quantos e aqui eu descubro o como. Então, cada uma das ferramentas apresentam algumas vantagens e algumas desvantagens para se trabalhar. O importante é a gente descobrir qual é a mais adequada para a empresa, aqui no caso para a empresa do Sr. Rui. Se é uma empresa menor, onde as pessoas se conhecem melhor, né, e tem mais confiança uma nas outras, a entrevista é um bom caminho. Até porque a entrevista envolve eu investir um tempo para falar com cada pessoa individualmente. E necessariamente isso leva um tempo considerável. No painel de debates, a coisa já é um pouquinho mais rápida. E no questionário, às vezes eu consigo aplicar numa manhã na empresa toda. Aí a gente vai para a tabulação dos dados para entender como é que esse processo funciona. Então, não tem o melhor método para se trabalhar. Tem o mais adequado para a organização. Vai imaginando uma empresa com 2.000 funcionários e você for fazer uma entrevista com cada um deles, né? Você vai levar tanto tempo que vai chegar uma hora que já está no tempo, na hora que você está tabulando os dados, já está na hora de fazer uma outra pesquisa de clima e você não faz mais nada. Então a gente precisa entender qual que é a maneira mais correta, né, e a mais adequada, é a palavra certa, para a organização para a qual você está trabalhando. Vamos resolver essa situação agora? Vamos ver como é que a gente dá resultados para o senhor Rui? Bom, a ideia é elaborar uma pesquisa de clima organizacional. E para isso, você vai ter que conhecer como é que está o engajamento, como é que está o comprometimento e a satisfação, né, do trabalhador dentro dessa organização. Então, existem alguns aspectos que eu posso analisar para enxergar como é que funciona essa pesquisa de clima. Então, como eu disse para você, a primeira coisa que a gente tem que ver é a metodologia, né, quais são as etapas que a gente vai usar na pesquisa de clima organizacional. Tem que determinar também que período que ela vai acontecer, né, e é muito importante deixar claro para o colaborador quando começa e quando termina o prazo para a realização do clima. Preciso determinar em que periodicidade que vai acontecer, se vai ser anual, se vai ser a cada 2 anos e assim sucessivamente. Né? Tenho que determinar qual a segmentação da empresa que vai participar da pesquisa, se estão todas as áreas. Né? Se eu vou pegar uma amostragem e eu estou lá com um problema na área comercial, eu quero analisar somente
como é que está o clima naquele modelo, naquele setor em específico, como que vai ser a aplicação dessa pesquisa, né? E aí eu tenho todo aqui um olhar para o modelo que eu trouxe para vocês, de como eu posso fazer, de repente, uma pesquisa por meio de um questionário. Então, olha algumas perguntas que estão destacadas aqui. E essas perguntas são bastante comuns em pesquisas de clima. Eu me orgulho de trabalhar nessa empresa? E aí eu venho aqui e coloco desde o discordo totalmente até o concordo totalmente. E aí eu vou fazendo uma tabulação dos meus dados. Eu acho que meu desempenho é avaliado corretamente. Será que meu líder me avalia corretamente? Eu discordo. Então aqui eu coloco a minha opinião. E assim sucessivamente, se o salário é adequado, né? Se eu recebo elogios do meu chefe, sim, muitos, sempre eu sou elogiado. E aqui a gente trabalha sem medo, ninguém é despedido sem motivo grave. Poxa, fulano foi mandado embora, eu não soube por quê, então eu não concordo. A partir desse momento eu vou fazer uma tabulação aplicando pesos e vou vendo quanto por cento das pessoas concordam ou discordam com essa situação. No caso do senhor Rui, a gente precisa entender que esse instrumento deve ser inédito e adequado à empresa dele, né? Que a montagem do questionário irá considerar o que o senhor Rui quer saber e que nesse questionário tem que ser inseridas questões abertas para que o colaborador possa se manifestar. A ideia é que mesmo que eu use ou faça um questionário fechado, em determinado momento eu ponho lá um aspecto para sugestões ou para que a pessoa explique melhor algum item que ficou para ela desapercebido. Ou, por exemplo, eu faço uma questão como, você indicaria a empresa para um amigo ou um familiar trabalhar? Se ela põe não, eu posso deixar um espaço embaixo da pergunta falando por qual razão, né? Ou deixo lá, no final do questionário, uma pergunta aberta, esse espaço é destinado para que você coloque as suas principais considerações e dá um espaço para a pessoa escrever, de repente, o que ela quer colocar. Quando a pessoa, e isso é um indício bacana da gente perceber se o clima da empresa está bom ou não, se a pessoa escreve, né, a letra dela pode ser identificada. Quando ela escreve, ela está dizendo que ela confia no sistema e que aquilo não vai ser usado contra ela. Isso é bem bacana. Vamos continuar e ver um pouquinho mais sobre o nosso tema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Então vamos conhecer a SP3 para a gente entender um pouquinho mais como é desenvolver uma pesquisa de clima organizacional. O que apresenta a nossa nova situação, né? Você está sendo convidado a elaborar um questionário de pesquisa de clima organizacional para a empresa Empório Urbano. E aí a gente tem que pensar em quais dimensões nós vamos usar para trabalhar nessa pesquisa. As dimensões podem ser comprometimento, pode ser engajamento profissional. Quero saber como é que está a comunicação, então vou usar essa dimensão para estudar. Quero conhecer como é que está o estilo de gestão ou a remuneração. Outras dimensões podem ser carreira, condição de trabalho, relacionamento entre as pessoas, né? Remuneração. Bom, várias dimensões diferentes. Vai depender necessariamente do que a Empório Urbano está querendo descobrir com essa pesquisa de clima. Preciso determinar também como será a escala de pontuação. Se vai ser da escala do tipo Likert, se ela vai ser do estou muito satisfeito, estou muito insatisfeito, concordo totalmente, discordo totalmente, e que tipo de perguntas são mais adequadas a um questionário como esse. Se vão ser perguntas abertas, se vão ser perguntas fechadas, ou ainda se eu vou fazer
um misto entre as duas perguntas. A gente sempre tem que determinar esses pontos para que a pesquisa de clima seja bem delineada. Então eu tenho lá que eu vou fazer questões predominantemente fechadas e vou deixar uma questão aberta no final para que as pessoas possam esboçar as suas opiniões. Né? E é muito interessante que quando as pessoas estão muito satisfeitas, elas escrevem pouco nesse campo aberto. Mas quando elas estão bravas, eles aproveitam esse espaço para já soltar o verbo e mostrar o que realmente está emperrando dentro do processo. E é muito interessante que nesse momento, às vezes, você descobre coisas que você não imaginava dentro da organização. E isso é muito rico dentro do processo de uma pesquisa de clima organizacional, e é por isso que a gente fala que essa é uma ferramenta tão poderosa, porque ela acaba ajudando o Departamento de Gestão de Pessoas a criar as práticas adequadas para as pessoas entregarem o seu melhor conhecimento, a sua dedicação e se comprometerem um pouco mais com o ambiente de trabalho. Vamos continuar. Bom, para a gente fazer essa pesquisa de clima, a gente já viu que eu preciso conhecer quais são as principais dimensões, como é que eu vou fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu vou precisar agora também entender que tem que ter alguns cuidados que são importantes na hora de criar uma pesquisa de clima, né? Uma dica importante sempre sobre pesquisa de clima é que depois que eu desenvolvo um modelo de questionário, ele deve ser replicado em algumas oportunidades de pesquisas que vão acontecer para frente, né? Para que seja possível sempre realizar uma comparação entre as pesquisas ao longo do tempo. E é importante, sempre que possível, que todos os colaboradores respondam essa pesquisa de clima. Cuidados que a gente tem que ter dentro desse processo. Primeiro, sensibilizar os colaboradores sobre a importância da aplicação deste instrumento. Por que é tão importante responder uma pesquisa sobre clima? E é importante que a gente sempre dê respostas para os nossos colaboradores, para que eles entendam que aquilo não é só mais uma pesquisa que vai ser engavetada e que ações vão ser realizadas a partir dos resultados encontrados nessa pesquisa. Né? É importante também apontar a pesquisa como um programa que é da instituição e assim divulgá-la amplamente pelos meios mais variados. E aí a gente pode fazer isso por meio de jornais internos, a gente pode usar a intranet, quadro de avisos, né? Para estar divulgando da melhor maneira possível todos os resultados. É importante também tomar cuidado na hora de apresentar claramente o objetivo da pesquisa e o modo como os dados serão coletados. Todos que vão participar da pesquisa precisam conhecer a razão da pesquisa, por que a gente está aplicando aquela pesquisa e como é que vai funcionar todo o procedimento. Por exemplo, o questionário vai ser entregue na mão do funcionário, na sua mesa de trabalho, e ele deve depositar esse questionário numa urna que fica numa sala separada, né, para que se manter o máximo possível a descrição e o anonimato do respondente. Então, todos os dados devem ser explicados e deixar bem claro para todo mundo. E, por fim, é importante também orientar o preenchimento da pesquisa no local de trabalho para evitar a interferência de terceiros. E uma outra dica que eu acho bastante importante destacar é, se eu vou aplicar uma pesquisa de clima e vai ser na empresa toda, tenta encontrar um horário que você possa fazer isso de uma maneira única, né? Se for possível, a gente sabe que no departamento de produção é mais difícil separar todo mundo junto, mas se a gente consegue aplicar uma pesquisa de clima no mesmo momento, as pessoas não vão conversar sobre ela e não vão preparadas para algumas respostas. Então é mais interessante que eu consiga fazer isso em conjunto para que as pessoas comentem da pesquisa depois, né? Porque se eu for responder e o meu amigo já responder, ele fala, vão perguntar sobre isso, sobre aquilo, e eu vou com uma ideia pré-concebida e já imagino mais ou menos o que vai acontecer. Essa é uma desvantagem da hora da entrevista, porque quando você está fazendo esses processos, né, a rádio peão acontece, ela corre entre os colaboradores e eles começam a perguntar o que aconteceu, o que foi perguntado. E como a gente tem um roteiro pré-estabelecido para saber mais ou menos como estão as coisas, acaba que as pessoas já vão com um padrão de resposta um pouco mais formatado, né? E isso acaba atrapalhando. Tá? Vamos continuar os nossos estudos. Outro cuidado importante que a gente deve ter é permitir que o colaborador tenha a liberdade de preencher o questionário sem a supervisão direta
do seu gestor, né? Ele não pode ter alguém ali no calcanhar dele, ali, fungando o cangote dele para ele responder. Ele tem que ficar livre. É importante também, né, que ao preencher o questionário sobre a sua supervisão, sobre o seu gestor, as respostas tendem a ser influenciadas pela mera presença do gestor. Então, se o cara está ali junto, né, e eu tenho que falar sobre ele, a probabilidade de eu não falar o que eu realmente penso com ele perto é muito grande. Outra coisa que a gente tem que pensar na hora de tabular são os seguintes aspectos, né? Não pode faltar que setor da empresa que aquela pessoa trabalha, porque eu vou criando um perfil daquele respondente, né? Quanto tempo ele tem na empresa, né? Se ele é do gênero masculino ou feminino, qual a faixa etária dele, que função ele ocupa dentro da empresa. Outros pontos que a gente pode trabalhar em que turno que ele trabalha, qual é a faixa salarial dele. E aí eu vou criando todo um aspecto para entender qual é o perfil daqueles trabalhadores que estão respondendo. Uma dica importante, eu tenho que tomar muito cuidado para não identificar esse funcionário por meio deste perfil. Vamos supor o seguinte, eu trabalho em um departamento onde tem 2 homens. Então até aí tem 2 homens, eu vou saber que vai ser um ou outro no gênero masculino. Mas na faixa etária eu acabo colocando eles em uma questão de exclusividade e eu consigo identificar quem é o respondente daquela pesquisa. Isso não é interessante, a pessoa pode se sentir constrangida e acabar não dando a resposta mais correta. E o que é importante você entender? Que a pesquisa de clima não busca entender quem é que está falando, e sim o que ele pensa a respeito da empresa, qual é a percepção dele em relação às práticas daquela organização. Não é quem está falando, e sim o que ele está falando que é o importante. Então, por mais que seja interessante eu conhecer o perfil dos meus respondentes, eu tenho que tomar cuidado para não acabar identificando ele dentro de um processo que eu quero criar um anonimato, né? E alguns empresários, a gente tem que tomar cuidado também, que alguns gestores, quando são criticados e não têm uma maturidade para receber críticas, acabam querendo saber quem foi o fulano que falou aquilo dele, né? Então, é sempre importante trabalhar de uma maneira em que as pessoas não sejam expostas e que sejam expostas apenas os resultados do que aquela pesquisa trouxe. Porque é isso que vai ajudar a gente a conduzir a empresa de uma maneira melhor e fazer com que as práticas daquela empresa sejam bem estruturadas para que as pessoas se engajem no seu modelo de trabalho e deem o resultado esperado. Vamos resolver essa situação, problema? Bom, a gente já pegou a pesquisa, a gente já determinou que nós vamos aplicar um questionário, que ele é fechado, vamos criar algumas questõezinhas abertas, né? Vamos olhar todo o processo da organização, mas agora a gente precisa entender outros processos, né? Ao instrumentalizar e criar uma pesquisa de clima organizacional, o questionário que nós vamos aplicar na Empório Urbano tem que pensar em algumas coisas. Então, que dimensões devem ser adotadas para atender às necessidades da empresa? Para isso, a gente tem que considerar em que negócio ela atua, né, que tipo de empresa ela é, se ela é de pequeno, de médio ou de grande porte. Então, eu tenho lá uma grande empresa da era de agronegócio, né, com uma gestão mais participativa, né? Então, as pessoas têm mais acesso e têm mais espaço para falar. Então, eu já vou procurar montar um questionário que entre, né, em consonância, né, que vá ao encontro das necessidades dessa empresa. E aí, quando eu falo de dimensões, o que eu quero saber, né? Eu vou falar sobre remuneração. Se a remuneração já está adequada, eu só vou fazer algumas perguntas chaves para entender se o processo continua satisfatório. Que tipo de dimensão eu vou colocar? É gestão? É liderança? Né? Eu tenho que entender qual é a necessidade da empresa para criar isso. Quando eu estiver fazendo o meu questionário, né, o cabeçalho deve conter algumas informações sobre os objetivos da pesquisa. Então, essa pesquisa tem como objetivo identificar a percepção dos colaboradores da empresa X a respeito do clima organizacional, mais especificamente sobre a questão da liderança dessa organização. Então, quando a pessoa começa a responder, ela já tem claro na sua mente qual é o foco dessa pesquisa.
E por fim, né, chega a hora de pensar nas perguntas que farão parte do questionário. Então ali a gente já determinou quais são as dimensões que serão utilizadas nessa pergunta. Algumas perguntas que são comuns, né, dentro da pesquisa de clima. Como está a satisfação com a empresa na qual você trabalha? Você se imagina na empresa daqui a alguns anos, né? Como que você se imagina aqui dentro da empresa? No mesmo cargo, num cargo melhor, né? E se a pessoa não se imagina dentro da empresa dentro de 2 anos, ela não tem planos, né, de carreira dentro dessa organização. E aí a gente vai percebendo que alguma coisa está acontecendo que está errada. Né? Se a pessoa, você pode perguntar, você se sente parte da equipe? Se a pessoa fala que não, o que está acontecendo de errado? Será que o processo de integração que a gente aprendeu na aula passada está dando o resultado esperado? Será que a pessoa realmente está integrada, ela está se sentindo fazendo parte daquela organização? Então você vai vendo que cada pergunta, às vezes colocada de uma forma inocente, tem todo um fundamento e a gente busca algumas ideias para entender o que vai fazer. Então, ao montar uma pesquisa de clima, eu tenho que entender, sim, qual é o negócio da empresa, em que ramo que ela atua e qual é o perfil de gestão dessa organização. Tem que criar um modelo que vai justificar e que vai validar o que o gestor daquela empresa quer saber, qual é a dimensão que a gente vai atuar. Mais interessante mesmo é conhecer um pouquinho de cada dimensão para que a gente possa saber o que está dando certo e o que não está funcionando tão bem dentro dessa organização. E aí, consequentemente, a gestão de pessoas pode atuar de uma maneira mais dinâmica para consertar a casa ou para perpetuar as ações que estão dando certo e que estão dando o resultado esperado. Vamos dar sequência para os estudos. Bom, nesse momento a gente conclui, então, né, que o instrumento de pesquisa, né, é ideal ele ter 3 ou 4 perguntas por dimensão, deve considerar também algumas questões abertas para que os respondentes possam se expressar, né? Uma ferramenta bem elaborada requer conhecimento sobre as necessidades da organização e é preciso muita atenção à linguagem utilizada, né, para eu não fazer algumas perguntas às quais as pessoas não conheçam ou não saibam responder às questões, né? Então, olha aqui um exemplo de questionário, né? Acho que os benefícios oferecidos pela empresa são ótimos, são bons, são regulares, são ruins. E assim eu vou respondendo o que eu penso, né, da minha empresa. Como eu estou muito satisfeito com o meu trabalho, vou dar aqui um resultado bacana para o estudo. Então, convido você neste momento a continuar participando da nossa aula. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Determinado período de aplicação do questionário, como é que a gente vai criar e construir esse questionário? A gente vai para a segunda parte da etapa, que vai falar sobre a tabulação dos dados. Como é que eu vou trabalhar com os resultados colhidos na pesquisa de clima? Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Bom, a situação problema 4 vai me dizer como eu vou transformar os dados coletados em informações que são relevantes para a empresa. Como eu vou divulgar essas informações e esses resultados, tanto para a alta gestão, quanto para os colaboradores, né? E quais serão as ações de melhoria que nós vamos utilizar? Como eu vou elaborar essa ação? E, por fim, quando essas melhorias irão acontecer? Então, é chegado o momento da gente pensar
pensar em como divulgar os resultados da nossa pesquisa de clima, tanto para a alta gestão como para os colaboradores, e principalmente pensar em quais ações nós vamos fazer para dar continuidade para a minha pesquisa de clima. É muito importante destacar que uma pesquisa de clima que não cria ações a partir dos seus resultados, ela acaba sendo uma pesquisa mal aproveitada. E muito provavelmente a equipe de trabalho vai chegar um momento e vai falar assim, lá vem de novo o setor de RH com aquelas pesquisas que não servem para nada. Então, a gente tem que conscientizar o gestor que, se vai aplicar uma pesquisa de clima, automaticamente ela tem que ter algum resultado. Algumas ações devem ser feitas a partir daí. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Veja lá. A sua tarefa nessa situação é se basear no que o senhor Rui precisa saber, né, e apresentar um relatório com base nos seguintes aspectos. Né, tabulação de dados coletados na pesquisa. O que você vai sugerir? Relatórios de resultados das perguntas abertas e objetivas. Como divulgar o resultado, tanto para a diretoria quanto para os colaboradores. Quais são as ações de melhoria com base nos pontos prioritários e na divulgação dos colaboradores? E qual será ainda o cronograma de implantação do plano de ação? Para isso, a gente precisa necessariamente entender a importância de tabular os dados. Porque o processo de desenvolver pessoas sempre vai ser considerado como fundamental para uma empresa que busca conhecimento, crescimento e sucesso nos seus negócios. Isso é fato. Né? E é a contribuição de cada funcionário que vai dar o resultado esperado. Mas dentro desse processo eu preciso conhecer a pesquisa de clima e como eu vou tabular os dados para que os resultados aconteçam da melhor maneira possível. Então nós temos aqui que o processamento, pode ser feito de forma manual ou eletrônica. E isso vai depender do número de participantes. Vai imaginando lá, de repente eu tenho 10 funcionários numa pequena empresa e eu posso fazer a tabulação na mão, né? Não preciso nem fazer nada mais sofisticado. Agora, se eu tenho lá muitos funcionários, 2.000, 3.000 funcionários, eu vou precisar, de repente, de uma planilha eletrônica, de um Excel, ou mesmo de um programa que possa fazer isso. Posso usar algumas ferramentas midiáticas, como o Google Doc, e a pessoa vai fazer uma resposta via computador, e essa ferramenta já dá a tabulação de dados. O grande problema disso é que algumas pessoas se sentem pressionadas por estar respondendo no computador, às vezes ela tem que estar logada, e ela imagina que a resposta dela vai ser reconhecida, que as pessoas vão identificar que foi ela que respondeu. Se o número de participantes for elevado, convém optar então pela utilização de programas mais específicos, como eu disse. Uma vez determinadas quais variáveis vão ser utilizadas, é preciso também definir uma escala, né, para a gente entender quais são os resultados que indicam satisfação. E, por exemplo, eu pergunto lá, você está feliz com a sua liderança? E aí a resposta pode ser lá, eu estou sempre feliz, quase sempre, raramente ou nunca, sendo que quase sempre dão parâmetros de satisfação e raramente ou nunca dão parâmetros para insatisfação dentro do ambiente de trabalho. Isso é muito importante, né? Porque eu vou tabulando os dados da minha pesquisa e sabendo qual é o percentual de respondentes que está ou não satisfeito com aquela organização, né? Ou com aquela prática dentro daquela organização. Então eu vou vendo e vou mapeando o que está acontecendo de bom ou ruim dentro da organização, sempre sabendo e analisando o grau de satisfação dos meus respondentes, porque é isso que vai determinar que prática ou que ação eu vou fazer a partir do exemplo da pesquisa. Para você entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou dar um exemplo mais genérico sobre isso. Vamos ao quadro. Tá, vamos supor ali, ó, que a empresa tem 100 colaboradores que responderam, né, a pesquisa de clima organizacional. E na pergunta, os colaboradores podem participar das decisões da organização, a gente tem 10 respondentes que dizem que eles nunca participam nas decisões da organização. Eu tenho que
30% dos respondentes dizem que raramente participam das decisões da organização, 45% dizem que quase sempre participam e 15% me dizem que sempre participam. Então, nós temos um percentual satisfeito com a organização e um percentual que está insatisfeito. Então, eu tenho aqui 40% dos meus respondentes insatisfeitos em relação à pergunta e tenho 60% dos meus respondentes satisfeitos em relação a essa pergunta. Então, eu vou começando a analisar que a participação nas decisões da organização é uma coisa que precisa ser repensada. E aí também é preciso analisar, e por isso que é importante ver setor, atuação da empresa e tudo mais, para ver, porque às vezes, pessoal, essa resposta está num ambiente ou num grupo de pessoas que realmente não tem poder de participação dentro dos negócios. E aí eu vou entender que tipo de ação eu vou criar para aquilo ou não. Mas todo mundo pode ter decisão dentro da sua do seu próprio cargo ou dentro da sua própria carreira. Então a gente precisa analisar se de repente uma pessoa que trabalha no chão de fábrica não está podendo participar da decisão sobre a estratégia da organização, que é lá em cima, ou sobre como atuar no seu próprio ambiente de trabalho. Se eu tenho um chefe muito controlador, né, e que não deixa as pessoas nem terem autonomia para fazer o trabalho ou desenvolver o seu trabalho ao seu modo, né, então a gente precisa trabalhar um pouquinho dessa questão e dar um treinamento ou dar uma conscientização para que esse gestor tenha um pouquinho mais de amplitude, porque a pessoa, quando ela se identifica com o cargo, ela acaba sendo mais comprometida e mais engajada com o seu cargo. Então isso acaba mostrando as possibilidades de trabalhar na consequência de uma ferramenta tão poderosa como a de clima. Vamos continuar? Bom, outro ponto importante, né, para a gente tratar é a questão do índice de satisfação geral que a gente vai ter dentro de uma pesquisa de clima. Então, a gente vai agrupar as perguntas referente a cada dimensão. Então, na dimensão remuneração, eu vou lá e vou criar, para aquele grupo de 4, 5 perguntas, qual foi o índice de satisfação geral dessa categoria ou dessa dimensão. Isso vai demonstrar como está o clima organizacional de forma mais ampla, né? Isso vai acabar sendo utilizado como uma referência para comparação entre os resultados ao longo do tempo. Então, eu tenho lá que na dimensão gestão, que eu tenho 40% das pessoas insatisfeitas e 60% satisfeitas. Bom, isso criou todo um índice. Eu vou trabalhar com esse índice e vou mudar a perspectiva. Eu vi que tem um problema sobre gestão, eu preciso trabalhar nessa questão e vou fazendo treinamento com os meus líderes, né, práticas diferentes de gestão, vou trabalhando um pouquinho mais com a gestão por competências, por exemplo, e os meus líderes vão ficando mais engajados, vão dando mais liberdade para as pessoas trabalharem e o clima da organização vai se modificando. No outro ano eu aplico uma pesquisa de clima e vou percebendo se teve um processo evolutivo ou não. Isso é muito importante, muito rico dentro do processo de clima e vai determinar se as ações da gestão de pessoas também estão funcionando ou não. Alguns gestores de pessoas têm um pouquinho de resistência à pesquisa de clima, porque o trabalho dele também vai ser mensurado. Mas, gente, tem sempre que buscar aprender, a gente tem que aprender a mudar, aprender a novas formas de enxergar o trabalho, para que a gente que é agente de mudança dentro da organização esteja também em constante mudança. Vamos resolver essa situação, problema? Bom, o que é preciso para a gente resolver essa situação, problema? A gente está no período de analisar os dados. Então, uma vez que eu tenho os dados, né, que eu consegui obter os meus dados, eu vou analisar o resultado da minha pesquisa, eu vou ter que dar uma forma de tratamento para esses dados. E aí é preciso ter em mente que esses dados vão se transformar em informações que vão ser muito importantes para que as empresas tomem as decisões corretas em relação ao clima organizacional. E para que a gente possa, né, orientar o diretor da empresa em poliurbano nessa situação, vão ser necessários a gente seguir alguns passos. Para elaborar esse relatório,
vai ser necessário analisar cada dado que eu tenho por perguntas. Então, primeiro eu faço uma análise geral das perguntas. Depois eu faço uma análise geral das perguntas por departamento. Na sequência, eu vou fazer por departamento, e nesse departamento, de repente, tem vários supervisores. Eu vou fragmentando a minha pesquisa. Depois eu vou lá e faço assim, ó, bom, vamos ver como é que está, então, a minha pesquisa por grau de escolaridade, por faixa etária. E aqui é interessante porque a gente trabalha com as diferentes gerações dentro das organizações. Então, como a geração X enxerga essa situação dentro da empresa, como a geração Y enxerga essa situação dentro da empresa, como as pessoas que trabalham há menos tempo da empresa estão enxergando o clima da organização, como é que estão os novatos dentro desse modelo. Por tudo isso, eu também meço pelo índice de satisfação geral da pesquisa de clima, somando os dados de todos esses fatores. A partir do momento que eu faço essa análise, eu vou construir e elaborar um relatório final, né? Vou pensar necessariamente em como divulgar esse relatório, tanto para a minha direção como para a minha equipe de trabalho. Vou elaborar um plano de ação para manutenção das práticas que estão dando certo e para modificação das práticas que estão ali emperrando algum processo. E para finalizar todo o meu relatório, eu faço um cronograma para a implantação dessas pesquisas, das ações dentro da organização. Cada uma dessas etapas, desde a análise de que pergunta eu vou fazer, de que metodologia eu vou usar, até o relatório final, vai me dando a condição de conhecer a empresa de ponta a ponta. E isso é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Então, a gente finaliza os conceitos da aula de hoje e vamos seguir para conhecer novos modelos de gestão que trabalham com a questão do clima organizacional. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, vou apresentar para vocês 4 atitudes que acabam ajudando num clima organizacional. Foi uma pesquisa realizada pelo Hay Group, que vai falar um pouquinho sobre algumas práticas, algumas atitudes que favorecem o desenvolvimento de um bom clima organizacional. Vamos conhecer quais são esses aspectos. Bom, então tá aí, ó, né? 4 atitudes que mudam o clima da empresa, segundo o Hay Group. Durante 4 anos, né, essa instituição, que é uma consultoria de gestão de negócios, ouviu cerca de 620 mil pessoas de 135 companhias que operam no Brasil para descobrir o que pode ou não melhorar o clima organizacional. E mais ainda, eles buscaram descobrir quais são os fatores, né, que podem colaborar para o engajamento efetivo dos funcionários dentro de uma empresa. Porque esse é o objetivo final de uma pesquisa de clima. Fazer com que os funcionários se motivem, fiquem satisfeitos e acabam se engajando e se comprometendo com o ambiente de trabalho. Das mais de 130 companhias analisadas, apenas 22% delas, no entanto, se enquadram
no perfil de empresas com as melhores práticas. E olha que estatística triste, né? Então, só 22 delas acabam se enquadrando no perfil das empresas que praticam as melhores atitudes para favorecer um clima organizacional bacana dentro da organização. Ou seja, aquelas que conseguem unir um clima organizacional favorável a um desempenho financeiro satisfatório. Bom, quais são então essas 4 atitudes que as empresas necessariamente precisam desenvolver? Né? Atitudes que mudam o clima organizacional, segundo então a consultoria, a primeira delas é o processo de recompensar as pessoas. E o que eles falam? Que a prática de recompensar é uma prática extremamente antiga, né? Mas que o reconhecimento por meio de programas de recompensa, como promoção ou bonificação, não é tão comum como a gente pode imaginar em muitas das companhias brasileiras. De acordo com a pesquisa, apenas 42% dos funcionários acreditam que quanto melhor for seu desempenho, melhor serão as suas oportunidades. Né? O número muda bastante de patamar, no entanto, nas companhias de melhores práticas, onde 75% dos respondentes acreditaram que essa premissa fosse verdadeira. Então, a gente percebe lá que dentro daqueles 22% daquelas empresas que se encaixam no perfil determinado pela empresa, que necessariamente, quando a empresa paga bem, remunera bem, as pessoas acreditam que realmente ela vai ter mais possibilidades de crescimento. Segundo ponto a ser analisado, a segunda atitude organizacional que favorece um bom clima é a questão do aconselhamento. Né? Segundo ainda esse estudo, metade das pessoas afirmou ser aconselhada por seus diretores. Então, eu tenho 50% das pessoas que dizem que não recebem nenhum tipo de aconselhamento dos seus líderes. Né? Já nas empresas que têm o perfil, né, naqueles 22%, mais de 70% afirmaram que recebem conselhos dos seus chefes referente ao seu desempenho profissional. E vamos combinar, né? Como é que eu posso saber se eu estou indo bem ou não no meu trabalho se o meu gestor não passa para mim as informações necessárias sobre isso? A terceira atitude organizacional que favorece um bom clima organizacional é saber ouvir. Saber ouvir é uma prática bastante complexa, né? E envolve dar espaço para que o colaborador, para que o funcionário exponha as suas ideias. E isso é considerado um item extremamente importante e também é muito mais fácil perceber isso nas companhias que praticam as melhores informações dentro daquelas 22%, segundo o levantamento desse grupo. Enquanto apenas 49% das pessoas afirmam ter suas ideias ouvidas pelos seus chefes e principalmente que essas ideias são colocadas em ação, quase 80% dos funcionários das 22% afirmaram que os seus chefes ouvem as suas ideias. E isso acaba criando todo um processo bacana dentro da organização, eu me sinto valorizado, eu me sinto ouvido, e isso gera automaticamente motivação dentro do ambiente de trabalho. E por fim, a questão do feedback. Cada vez mais, né, a gente como trabalhador quer saber como está dentro da nossa função. Né? Se a gente está crescendo, né? Se a gente está indo na direção correta. E também a gente quer saber o que é preciso para melhorar. Então, o famoso feedback, né, é uma postura muito comum nas empresas que se encaixam dentro das melhores práticas aqui no Brasil. De acordo com o estudo, o mercado geral brasileiro, apenas 42% das pessoas concordam receber o feedback sobre o seu trabalho. Já nas empresas que praticam as melhores práticas, 72% acabam dizendo que recebem essas melhores práticas. Então, independente da ferramenta utilizada pelas organizações, é sempre importante saber que existem práticas que vão favorecer a organização e os seus modelos de gestão. Quanto mais as pessoas se sentem ouvidas, quanto mais as pessoas se sentem fazendo parte dos processos, mais elas se engajam e têm vontade de contribuir para aquela organização. Então, a gente entende que uma pesquisa de clima funciona necessariamente para fazer e para entender primeiro a percepção
dos colaboradores em relação às ações e à gestão daquela organização e saber o que funciona ou não. Dentro dessas 4 aulas, a gente entendeu que a gestão de pessoas é uma dimensão extremamente dinâmica e que ela vai se constituindo e vem evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente aprendeu que as empresas mudam, que o contexto organizacional é de transformação, que a gestão de pessoas ela tem que ser estratégica e ajudar a empresa a ter o resultado esperado. Aprendemos que as empresas modernas tratam as pessoas como talentos e como um capital intelectual. Vimos que a gente precisa conseguir recrutar os melhores talentos para que a empresa tenha um capital intelectual bem diversificado. E aprendemos que o processo de integração é fundamental para que as pessoas entendam e aceitem e sejam aceitas dentro do processo, que elas se sintam parte daquela organização. Na aula de hoje, a gente descobriu a importância de entender como a cultura de uma organização se solidifica. Por que ela funciona daquele jeito? Quais são as crenças, que valores aquela empresa pratica e fomenta dentro dos seus funcionários. Esse conjunto de crenças, de valores, de pressupostos básicos que vão determinar o comportamento das pessoas, vai determinar também como é o clima daquela organização. E, enquanto a cultura é uma coisa maior, o clima é uma fotografia daquele momento, que vai determinar necessariamente de que modo as pessoas estão se sentindo e como elas percebem as melhores práticas dentro dessa organização. Então, na aula de hoje, nós vimos também a importância de se criar uma pesquisa de clima organizacional. Quais são as principais etapas, quais são os principais modelos e entender que cada modelo é ideal para um tipo diferente da empresa. Então, dentro desse cenário, a gente foi aprendendo a construir um modelo e a ajudar a desenvolver as melhores práticas dentro da organização. Vimos também que o Rei Group fez uma pesquisa bastante interessante, dizendo que as empresas que aliam o comportamento da gestão com o resultado dela, acaba tendo uma melhor prática dentro da gestão. Né? Então, ela pega a pesquisa de clima e vê que essa pesquisa ajuda a dar os resultados financeiros que aquela organização busca. Isso tudo favorece a prática organizacional. Para finalizar o nosso encontro, né, eu vou falar da parte que vocês mais adoram, que é sobre a prova. Então, lembrando sempre de vocês participarem dos fóruns, que dali vão sair algumas questões das provas. Estudem os livros e no processo do pré e pós-aula, vocês já estão desenvolvendo a preparação necessária para essa prova. E eu espero, sinceramente, ter podido contribuir com o seu conhecimento sobre gestão de pessoas. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu sei sobre o que é fazer gestão de pessoas, do que é fazer com que as pessoas se sintam motivadas para entregar o seu melhor potencial. Foi muito bom estar com você durante esses 4 encontros. Eu te vejo numa próxima ocasião. Olá! Chegamos ao fim da unidade 4 de gestão de pessoas. Ao longo desta unidade, você pode aprender um pouco mais sobre a pesquisa de clima organizacional, ou PCO, e sua importância para o crescimento de uma empresa. Vamos dar uma relembrada. Na seção 1, foram vistos os conceitos de motivação e satisfação no trabalho e qual o papel da liderança na formação do clima organizacional, além da ponderação sobre quais domínios são verificados em uma pesquisa desse tipo. Na seção 2, você aprendeu como definir a ferramenta de aplicação da pesquisa de acordo com as necessidades de cada empresa e viu o quão importante é contar com o total apoio da direção à implantação do programa. A seção 3 trouxe a reflexão sobre a importância da PCO e quais os passos para a elaboração de um questionário, que é a forma mais utilizada para a coleta das informações. E a seção 4 mostrou como fazer a tabulação dos dados, os relatórios de pesquisa e a divulgar os resultados. Também foi abordada a importância dos planos de ação após a divulgação dos resultados da PCO. Quanta coisa, não? Mas tudo isso não ficou só na teoria. Nas situações problema de cada sessão, você usou todo esse conhecimento para ajudar o Sr. Rui, diretor da empresa Empório Urbano, que começou a investir mais em seus funcionários. Na SP1, o diretor queria saber qual a percepção de seus colaboradores sobre diversos aspectos da empresa, e você teve de ajudá-lo através da elaboração de uma pesquisa de clima organizacional. Na SP2,
O Sr. Rui queria saber quais as ferramentas que podem ser utilizadas para realizar uma pesquisa de clima organizacional, no que consistem e quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Sendo assim, ele pediu para você apresentar um relatório que abordasse o uso da entrevista, do painel e do questionário, e ao final fizesse a sua sugestão da ferramenta mais adequada para Empório Urbano. O Sr. Rui aceitou a sua sugestão sobre qual o método mais adequado, então, na SP3, ele solicitou que você elaborasse o questionário. A partir daí, você teve de pensar com quais questões trabalhar, qual seria a escala de pontuação e se perguntas abertas seriam mais adequadas do que perguntas fechadas. Por fim, na SP4, você explicou ao diretor como transformar os dados coletados em informações relevantes para a empresa e como divulgá-las tanto aos colaboradores quanto à alta gestão. Legal, né? Mas não pare por aí. Você já respondeu aos questionários das pré-aulas e pós-aulas para verificar e fixar sua aprendizagem? Também deu uma olhada no material complementar que está no seu ambiente virtual de aprendizagem? Caso ainda não tenha feito isso, vá até eles. São muito importantes para ajudar a desenvolver seu conhecimento. E não deixe de voltar ao seu livro didático e às web-aulas. Estudar nunca é demais. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a gestão de pessoas. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima.